Oi pessoal, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre campo elétrico, dando prosseguimento ao que a gente já viu. A gente viu até agora cargas, processo de eletrização e lei de Coulomb. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, quando a gente vai discutir, a gente tem que se perguntar do que é que a gente está falando. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer sempre é a mesma: o que é campo elétrico? O que é um campo, na verdade, não é? Então a gente vai chamar de forças de campo qualquer força que atua com uma certa distância. Quando você vai empurrar um carro, por exemplo, e você vai exercer uma força, uma ação dinâmica ali, você tem que encostar no carro para você conseguir empurrar esse carro. Existem forças que são assim. Existe a necessidade de haver contato para acontecer a interação. Aqui a gente está falando de forças, quando a gente fala de forças de campo, a gente está falando de forças que a gente não necessita contato para que essa força atue. Então essas forças elas vão atuar mesmo sem a existência de contato, certo? Então eu trouxe aqui alguns exemplos só para a gente recapitular. A força gravitacional, e aí novamente, existem muitas semelhanças entre essa parte de eletrostática, e a parte newtoniana, né? A gente já tinha visto isso com lei de Coulomb, como uma carga e a massa tem uma certa relação. Então a força gravitacional ela funciona assim. A Lua ela está orbitando ao redor do Sol por conta de uma força gravitacional. Essa é a lei de Newton, não é? Porém, a Terra não precisa tocar na Lua para que a Lua comece a orbitar. Isso acontece numa certa distância. Existe uma separação que faz com que isso aconteça. Assim como a força magnética. Ímãs eles são atraídos ou repelidos e você não precisa fazer com que esses ímãs eles entrem em contato para que essa força aconteça. Outro exemplo é a força nuclear fraca, que existem uma relação, uma força que existe em partículas subatômicas, né, entre os quarks. E a força elétrica em si. Então, cargas e sinais opostos a gente já sabe que se atraem de mesmo sinal, elas se repelem. Não há necessidade das cargas se encostarem para ver a ação dessa força. Essas forças que não precisam se encostar são as forças no meu campo. Então, o que vem a ser o campo, propriamente dito? Né? O campo é uma região no espaço onde essa força ela vai conseguir exercer influência. Então vamos falar da Terra e de um astronauta. Quando o astronauta está no campo gravitacional da Terra, ou seja, no campo em que existe uma força gravitacional, ele está preso à Terra. Quando ele consegue escapar do campo gravitacional da Terra, ou seja, ele escapa dessa região onde essa força está atuando, ele não sofre mais a influência dessa força, então ele não vai ser mais atraído para a Terra. Beleza? A noção de campo que a gente tem é essa região onde a força ela vai atuar. Claro. Se a gente for se questionar o porquê dessa região existir, cada força tem uma componente diferente. Então, para a gravitação, o que Newton diz para a gente é que a massa é o componente-chave. Quando você tem massa no espaço, essa massa, segundo a teoria da relatividade de Einstein, deforma o espaço criando um campo. Aqui a gente vai estar trabalhando com esse mesmo conceito, só que para carga. Então a carga ela altera a propriedade do espaço, criando esse campo ao redor dela, onde essa força se atrai. O exemplo do ímã, da força magnética, também é bem presente aqui. Então você consegue pegar dois ímãs, fazer eles sofrerem uma atração, mas quanto mais distante você coloca, mais fraca essa força vai ter influência. Por quê? Porque você está começando a sair do campo magnético até que chega um determinado momento que você consegue, numa certa distância, fazer esses ímãs não terem atração nem repulsão. Okay? Então, quando eu saio do campo, as forças são nulas. Basicamente é isso. A interação só existe dentro dessa região, dentro do campo. Falando sobre isso, quando a gente vai partir para o conceito de campo elétrico, então é muito interessante a gente voltar um pouquinho para a gravitação. Aqui no lado direito superior, eu tenho a fórmula da força-peso. A gente já aprendeu no primeiro ano que a força-peso é a massa vezes a gravidade. E a gravidade a gente sempre viu como um componente de aceleração. Afinal de contas, a gravidade é uma aceleração.
Falando sobre isso, quando a gente vai partir para o conceito de campo elétrico, então é muito interessante a gente voltar um pouquinho para a gravitação. Aqui no lado direito superior, eu tenho a fórmula da força-peso. A gente já aprendeu no primeiro ano que a força-peso é a massa vezes a gravidade. E a gravidade a gente sempre viu como um componente de aceleração. Afinal de contas, a gravidade é uma aceleração. Mas a gravidade também pode representar o campo gravitacional. Esse G de gravidade também pode representar o vetor campo gravitacional, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, se a gente isolar a equação, a gente vê que a gravidade é igual à força dividida pela massa. Analogamente, a gente sabe que existe muita semelhança entre o que acontece na parte elétrica e na parte newtoniana dos sistemas, na parte gravitacional. O que muda é que a gente vai chamar o nosso campo elétrico, quando a gente vai falar de eletricidade, né, o campo elétrico, a gente vai chamar de E. Então E é o símbolo que a gente usa para campo elétrico. Vai ser força, como é na questão do campo gravitacional, só que enquanto no campo gravitacional é dividido pela massa, no campo elétrico esse componente de massa não é o mais importante. O mais importante para a gente é a carga. Então o meu campo elétrico ele vai ser a força dividida pela carga. Essa é a minha equação. Não tem nada de coisa de outro mundo. Ela é análoga à equação de força-peso, só que para a eletricidade. Aqui só para a gente lembrar rapidamente, né, que pela lei de Coulomb, força é igual a uma constante, que a gente sabe que é 9 vezes 10 a nona, enfim, quando a gente trabalha no ensino médio é 9 vezes 10 a nona, né, em situações ideais, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então a gente sabe disso. Força é sempre medida em Newton, carga é medida em Coulomb, então o campo que é força dividido por carga vai ser Newton dividido por Coulomb, essa é a unidade, Newton por Coulomb. E aqui no canto superior direito, eu trouxe para a gente ver uma representação do seguinte, aqui tem duas cargas positivas, já vamos começar a dar nome às coisas. A carga maior é o que a gente chama de carga fonte, certo? Ela é a fonte do meu campo elétrico. Assim como o objeto que tem mais massa, ele é a fonte do campo gravitacional. Então, se você reparar a relação do Sol e da Terra, quem está gerando o campo gravitacional é o Sol, porque a Terra ela é muito menor do que o Sol em termos de massa. Em relação da Terra e da Lua, quem gera o campo gravitacional é a Terra, porque a Lua tem uma massa menor. Então, na gravitação, quem tem maior massa é que gera o campo gravitacional. Aqui em eletricidade, o nosso análogo é a carga. Então, quem tem maior carga vai gerar o campo elétrico. Então, quem tem maior carga, a gente chama de carga-fonte, porque é dali que vai ser gerado o nosso campo. A menor carga, a gente chama de Qzinho, vai ser a nossa carga que a gente chama de carga de prova, ou carga de teste, certo? Então, Qzão é a carga fonte, é a carga geradora do campo, e Qzinho é a minha carga de prova. Né? Nesse desenho que está aqui no canto superior esquerdo, você vê que ambos são positivos. Positivo com positivo, a gente tem uma repulsão. Lembrando que quando a gente escreve força, o vetor força ele é sempre denotado a partir do sentido da carga fonte. Então, nesse caso, como a gente está tendo uma repulsão, a gente considera que a carga fonte está parada e quem está se movendo é a carga de prova. Nesse sentido, a carga de prova está se afastando, por isso que o vetor força ele está indo para a direita. Beleza? Quando a gente vai falar então de campo elétrico, a gente precisa ter algumas considerações. Primeiro, a gente sabe que a força é um vetor e a carga é um número. Então a gente tem que campo é força dividido por carga, a gente tem um vetor dividido por um escalar. E a gente sabe que quando um vetor é dividido por um escalar, o resultado é um vetor. Qual é a conclusão que a gente tira disso? O meu campo elétrico, ele pode ser representado por vetores. Ele é um vetor, ele é escrito como um vetor, certo? E aí, então, a gente vai ter que lembrar de operações vetoriais, que eu não vou entrar aqui muito em detalhe, e alguns princípios básicos. Então, primeiro, o campo ele depende da carga geradora, e não da carga que sofre a ação.
Se você aumentar a carga fonte, o Qzão, a força também vai aumentar. Isso é uma relação diretamente proporcional. Quanto maior for a carga geradora, maior vai ser o meu campo, ok? Quanto maior a minha carga geradora, maior vai ser o meu campo, maior vai ser a força que eu estou tendo. Parece um pouco trivial, mas uma carga de 4 coulomb vai gerar mais força do que uma carga de 3 coulomb. Basicamente é isso que eu estou dizendo. Se vai gerar mais força é porque o campo também é maior. Então é uma relação diretamente proporcional. Maior carga, maior força, maior campo. Ok. Outra notação que a gente precisa ter é quanto à representação. Existem várias maneiras de representar. Eu vou mostrar aqui uma que é a correta, porém eu não aconselho ninguém a estar decorando. Afinal de contas, quando a gente vai praticando, a gente vai aprendendo. Mas um conselho que eu dou para vocês é o seguinte: sempre que a gente tem uma carga geradora, que a gente tem um Qzão que é positivo, as linhas de força, que é uma coisa que eu vou explicar o que é daqui a pouco, mas as linhas de força, ou seja, o meu campo, ele está sempre saindo, certo? Que é essa primeira imagem aqui. Quando a minha carga é positiva, então, por exemplo, eu tenho um próton, esse meu campo ele está sempre sendo gerado de fora, de dentro para fora, ele está sempre saindo, ele está sempre se expandindo. Quando eu tenho uma carga negativa, o meu campo ele sempre está sendo saindo de fora para dentro. Então as linhas do meu campo elas apontam para a carga. Repetir. Se eu tenho um próton, carga positiva, o campo sai de dentro para fora. Se eu tenho uma carga negativa, o campo sai de fora para dentro. São contrárias e isso daí ajuda bastante a gente na hora de fazer questões. Muitas questões pedem que a gente identifique para onde o vetor campo está apontando. O vetor campo, se for um próton, ou seja, se for carga positiva, aponta para fora. Se for carga negativa, aponta para dentro. Ok? Então vamos lá aprofundar um pouquinho mais na direção e do sentido. Quando a gente fala em direção e sentido do campo, existem 4 possibilidades. Primeiro, a gente tem aqui, na parte esquerda da tela, de azul, a gente tem uma carga de prova positiva. E uma carga fonte positiva também. Então a gente tem 2 cargas positivas. Positivo com positivo, sinais iguais, a gente sabe que vai ter uma repulsão. E aí, aqui eu não sei se está perfeito para ver nessa imagem, mas o vetor força aqui, ele está de verde, ele está apontando para fora. Porque essa carga prova pequenininha, ela está sendo repelida, então está apontando para fora. E o meu campo? Veja, a carga geradora é positiva. Se a carga geradora é positiva, o campo aponta para fora. Então, nessa primeira situação, tanto a força quanto o campo estão apontando para fora. A força porque é uma repulsão e o campo porque a carga geradora é positiva. Na figura de baixo, a gente também tem uma carga geradora positiva. Só que agora a minha carga prova ela é negativa. Então, se a carga geradora é positiva, o campo aponta para fora. Então, o Ezinho está indo para fora. Porém, como positivo com negativo se atrai, então a minha carga de prova está sendo atraída. Então, a minha força que está aqui de verde está indo para dentro. Então, novamente, o campo está indo para fora, porque a carga geradora, a carga maior, é positiva. Mas nesse segundo caso, a força está apontando para dentro porque está tendo uma atração. No canto direito, a gente agora tem uma outra situação. A gente tem cargas geradoras negativas. Na primeira situação, a gente tem uma carga geradora negativa e uma carga de prova positiva. Positivo com negativo vai ter uma atração. Então, a força que está de verde está apontando para dentro, porque ele está atraindo essa carga positiva. E como o campo a carga geradora que eu tenho é negativa, esse campo ele vai ser atraído para dentro também. Então, nesse caso, a força e o campo estão com a mesma direção e o mesmo sentido. Ambos estão apontando para dentro. A força, porque a minha carga de prova
é positivo, então sinais opostos se atraem, e o campo, porque a minha carga geradora, a carga maior, é negativa, vai para dentro. A quarta e última situação, a gente vai ter carga geradora negativa e uma partícula, uma carga de prova negativa também. Negativo com negativo a gente vai ter uma repulsão. Então essa força de verde está apontando para fora. Porém, como a carga geradora, a carga maior, é negativa, o campo aponta para dentro. Geralmente eles ensinam isso de uma maneira a tentar fazer o aluno decorar. Como eu estou dizendo, vocês não precisam decorar cada posição dessa. Se vocês entenderem que quando a carga maior, a carga geradora, é positiva, o campo está para fora, e quando a carga negativa maior, a carga maior é negativa, a carga geradora é negativa, o campo está apontando para dentro, vocês vão conseguir destrinchar isso, sem precisar estar se preocupando com decoreba. Carga geradora positiva, campo para fora. Carga geradora negativa, campo para dentro, e o sinal da força vai depender se for uma repulsão para fora, se for uma atração para dentro. Beleza? Aqui nós voltamos a falar do nosso amiguinho, né? Uma carga pontiforme, que é aquele cenário que eu já havia descrito, que é o cenário ideal, que a gente não está preocupado com as dimensões que existem aí dentro dessa carga. Não é? Então, quando a gente está falando na forma de um ponto, ou seja, pontiforme, a gente está falando de uma carga que você não precisa se preocupar com as dimensões que tem ao redor dela. Como é que a gente consegue tirar a equação do campo se a minha carga ela for pontiforme, se eu não tiver que me preocupar com as dimensões? A gente já sabe que o campo é força sobre carga. E o que acontece aqui? A gente sabe que força pode ser escrito como a constante vezes o produto do módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado. A distância aqui está escrito como um R ao invés de um D, mas no final das contas vai ser o mesmo resultado. O que acontece nessa equação? A gente pode cortar a carga menor com a carga menor e a gente vai ter que o campo para uma carga pontiforme é a constante vezes Qzão, a carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Então essa é uma outra equação que a gente tem para campo, certo? Quando a gente fala de uma carga pontiforme. E essa nova equação, ela permite que a gente visualize aquilo que eu estava discutindo lá atrás. Eu disse, olha, existe uma relação entre a carga geradora e o campo. A relação ela está aqui. Quanto maior for a carga, maior é o campo. A gente pode ver isso até num gráfico. Então aqui embaixo ó, tem um gráfico de campo, que é o E, e de carga, que é o Q. O que acontece? Esse é um gráfico de uma equação de primeiro grau, de uma função de primeiro grau. Isso significa que existe uma noção aí de proporção. Quanto maior a carga, maior o campo. Isso a gente já tinha discutido, já está mais que provado. O segundo gráfico é o que é mais interessante para mim. É a relação do campo, que é o meu E, aqui no eixo das ordenadas, pela distância, que aqui está representado por R, no eixo das abscissas. O que a gente consegue ver? Quanto maior for a distância, então a gente está aumentando aqui no sentido da linha de R, quanto maior for a distância, menor vai ser o campo. E isso faz sentido também. Existe uma determinada distância que você escapa desse campo e que você não sofre a ação de uma força. Quanto maior a distância, menor o campo. Ok? E isso daí é uma lei de proporção, vocês estão vendo que parece uma parábola, porque a gente está falando em segundo grau. Essa distância ela está ao quadrado. Então é bom a gente conseguir contextualizar isso daqui como uma informação. Maior carga, maior campo, maior a distância, menor o campo. Certo? É uma relação de inverso. Então, quando você tem grandes distâncias, você não consegue estabelecer campos com força. Isso é um dos princípios da relatividade. Você tem distâncias tão grandes que você não consegue estabelecer direito quais são os campos. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas é um dos princípios quando a gente fala de sistemas grandes demais, muito grandiosos. Também é um problema quando você fala de partículas muito pequenas, mas eu também não vou entrar muito em detalhes, ok? Imaginem agora que a minha situação mudou.
imagina que agora eu não estou falando só de uma carga fonte, mas eu estou falando que a gente tem várias cargas fontes. Então a gente tem várias cargas maciças, Q1, Q2, Q3, cada qual com seu sinal, e essa tadinha aqui dessa carga de prova, ela está sofrendo a ação dessas três cargas fontes, dessas três cargas grandes. O que vai acontecer com o meu campo elétrico aqui? Simples. Para a gente conseguir calcular o campo elétrico, a gente vai denotar o campo elétrico como um vetor. Então existe um vetor apontando para uma carga, existe um vetor apontando para outra, existe um vetor apontando para outra. E basicamente a gente pode fazer uma equação de um vetor resultante. Então a gente pode pegar que a intensidade do campo elétrico geral desse sistema é a soma dos campos. Por que isso? Porque olha, se eu tenho aqui um campo dessa carga para Q1, um outro dessa carga para Q2, um outro dessa carga para Q3, se eu quiser saber qual é o total da carga que eu tenho, eu vou fazer uma soma. Simples assim. Qual é o asterisco que a gente coloca aqui? A gente coloca o asterisco de que isso daqui não é uma operação escalar. Eu não posso só somar números, eu tenho que somar vetores. Então, meu campo resultante é uma soma vetorial. A gente vai ter que lembrar de operações, de como é que a gente faz soma de vetores, regra do paralelogramo, regra do cosseno, por aí vai. Então é bom dar uma olhadinha, porque esse capítulo exige muito de você essa habilidade vetorial. Ok? Quando a gente tem várias cargas, a gente aplica uma soma de vetores, dos vetores campos, para poder achar o vetor resultante. Vamos falar agora um pouquinho sobre linhas de força e o que elas são. Que são basicamente recursos visuais para que a gente consiga denotar um pouquinho melhor essa noção de campo que a gente tem. Certo? Então, uma representação tridimensional em torno da carga. Como a gente já falou, se a gente tem um sinal positivo, elas são divergentes, ou seja, elas vêm de dentro para fora. Se a gente tem uma carga negativa, elas são convergentes, ou seja, elas vão de fora para dentro. Um detalhe importante dessas linhas é que quanto mais próximo você tiver essas linhas, ou seja, quanto mais densa forem essas linhas, isso indica pra gente que essa carga é mais forte. Então, quanto mais denso forem essas linhas, mais forte vai ser essa carga, mais forte é o meu campo. Ok? Então é só uma forma de representar para que a gente consiga visualizar a trajetória do meu campo. Okay? Como o campo pra gente, para nós que somos humanos, ele é invisível, ele é totalmente invisível, a gente precisa de uma forma de representação para entender o que está acontecendo ali. Vamos lá. Então, como é que a gente representa isso? Como é que essa representação ocorre? Elas são desenhadas de forma que o vetor campo elétrico seja sempre tangente e que a ela tenha o mesmo sentido. Então, como assim? Se a gente pegar um ponto dessas linhas que a gente está desenhando, o meu vetor campo elétrico ele sempre vai ser tangente nesse ponto, ou seja, ele só vai tocar nesse único ponto. Isso é importante para a gente? Porque se eu pegar qualquer ponto dessas minhas linhas de força, eu entendo para onde é que o meu vetor campo elétrico ele está indo. Eu consigo ver para onde é que o campo está apontando. Então, nesse primeiro exemplo que tem aqui, olha, nessa primeira parte aqui de esquerda, eu selecionei um ponto, eu estou vendo a linha de força que existe aqui, ou seja, eu estou vendo uma linha no espaço, peguei um ponto qualquer e consegui ver para onde é que o meu vetor está apontando. Ele está tangente, ou seja, ele só está tocando esse único ponto, ok? De forma análoga, a gente consegue ver também a força. A força ela também vai ser tangente. O que é que vai mudar? Vai mudar unicamente o sentido que essa força vai ter, né? Vai depender da situação das cargas e etc. E tudo isso a gente vai ver, só que aí é uma questão que a gente só vai poder ver
na hora. Então é uma coisa que a gente só vai poder realmente conseguir tirar na hora que a gente for fazer as questões, que a gente vai conseguir denotar cada coisa no seu lugar. Então essa primeira informação tem que estar bem clara. Se eu pegar um ponto da linha, então existem algumas propriedades quando a gente vai fazer essa representação, existem algumas ordens que a gente tem que seguir. A primeira propriedade é que duas linhas nunca podem se cruzar. Por que essas duas linhas nunca vão poder se cruzar? Justamente por aquilo que eu falei. Como em cada ponto de cada linha, o meu campo elétrico ele tem que ser tangente, ou seja, ele tem que tocar unicamente naquele ponto. Se duas linhas se tocassem, vamos imaginar isso, né? Se duas linhas se tocassem num único ponto, você teria um campo elétrico que não teria como ser tangente. Ele seria concorrente, ou seja, ele atravessaria essa linha. Basicamente, a gente nunca vai poder cruzar duas linhas de força quando a gente for fazer a representação. O motivo é esse, ok? Mas não se preocupe porque é bem visual. Vocês vão perceber que vocês nunca vão conseguir cruzar essas linhas para representar. Então aqui tem algumas representações que eu gostaria que vocês vissem. Primeiramente, a gente tem a representação aqui de uma carga positiva e de uma carga negativa. É porque o desenho está um pouquinho claro, mas eu acho que dá para ver, aqui está mais à esquerda. O que acontece quando a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa? Novamente, a gente lembra que quando a gente fala de linhas de força, ou seja, de campo, de uma carga positiva, essa carga é essas linhas de força são divergentes, ou seja, elas saem do positivo, certo? E quando a gente fala de negativo, a gente diz que essas linhas elas estão indo, ou seja, a gente sempre tem uma situação que o positivo ele vem de dentro para fora e o negativo é de fora para dentro. É essa situação que a gente tem aqui, olha. A gente tem uma carga positiva aqui e as linhas de força estão saindo de dentro para fora, num movimento divergente, ó, saindo de dentro para fora, de dentro para fora. E essas linhas elas vão para todos os lados, para todos os lugares onde o campo alcançar. Quando você coloca uma carga aqui na frente, essas linhas elas vão fazer o quê? Olha, tem uma carga positiva, tem uma carga negativa, essas linhas elas vão tentar ir do positivo para o negativo. Novamente, sempre assim, viu? Sempre sai do positivo e no negativo só faz chegar. Sempre sai do positivo por aquelas leis que eu expliquei lá atrás, aquelas propriedades que eu expliquei lá atrás. Então essas linhas elas vão começar a migrar do positivo para o negativo, do positivo para o negativo. Percebam que a gente vai formando aí várias linhas. Existe uma certa região aqui que tem várias linhas. Essa região é uma região mais densa, que é essa região do meio aqui. Quando a gente tem uma região mais densa, como eu já falei, ou seja, uma região que tem muitas linhas juntas, o meu campo é mais forte aí. Onde essas linhas estão mais próximas, o meu campo é mais forte. Ok? Então, justamente quando você tem positivo com negativo, é no centro que o meu campo é mais forte. Por isso que acontece a atração, porque você tem uma força muito forte aqui no centro, puxando eles para esse centro. Nesse segundo exemplo, eu tenho positivo com positivo. Veja o que acontece. Novamente, as linhas são divergentes. Sai do positivo, mas não tem negativo para ir. Então, elas só simplesmente saem, sem rumo. A outra carga também é positiva, então eles também saem sem rumo. Como nunca pode se cruzar, porque é uma propriedade que eu já estabeleci, essas linhas nunca vão se tocar. A região que antes era mais densa, que era do meio, é uma região que está sem linha nenhuma aqui. Então nessa região não existe nenhuma força, exatamente no meio, entre essas duas cargas, não existe nenhuma força. Por isso que você vai ter repulsão, porque essas linhas não podem se cruzar, ele vai começar um movimento de repulsão. Então o campo e essas linhas ajudam a gente a entender o motivo de haver repulsão e o motivo de haver atração. Ok? Essas são as representações que a gente tem. Parece um bicho de 7 cabeças quando a gente está assim na distância, mas depois que a gente percebe não é tão complicado. As linhas sempre saem de dentro para fora do positivo, então elas saem do positivo e no negativo elas sempre chegam. Onde tem mais linhas é onde a força é mais forte e onde não tem linhas é onde esse campo, essa força é um pouco mais fraca, então não tem interação. Ok? Outra noção que é muito interessante para a gente é
a quantidade de linhas. As linhas estão aí para simbolizar o campo e a força que está havendo. Claro, a gente vai lembrar de algumas relações que a gente já tirou aí. A gente tirou que o campo ele é inversamente proporcional à distância. Ou seja, se eu aumento a distância, o campo cai. Mas a gente também viu que o campo ele é diretamente proporcional à carga. A carga fonte, a carga geradora. Então, se eu tenho uma grande carga, eu vou ter um campo grande. Então, eu vou ter muitas linhas de força, porque a minha força ela também vai tender a ser maior. Novamente, quanto maior a carga, maior a força. E aí, quando a gente for representar essas linhas de força, que são a representação do meu campo, se eu tenho uma carga maior, eu tenho mais força, eu tenho um campo maior, então eu também vou ter mais linhas. Então a gente tem aqui duas representações, olha. A gente tem uma carga positiva de mais 4 e uma carga negativa de menos 1. Menos 1Q mais 4Q. O que acontece aqui? Movimento divergente da positiva, então as linhas saem de dentro da positiva para fora. E movimento convergente na negativa. Então as linhas elas vêm de fora e entram na negativa. Por que não está entrando mais carga na negativa? A gente está vendo mais linhas de força. Está entrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Por que não está entrando mais linhas? Se essa carga aqui, maior, ela está mandando meio mundo de linhas. Olha quantas linhas ela está mandando. Por que não estão indo todas para a negativa? Porque a carga da positiva é grande. Então a carga da positiva tem muitas linhas. Mas a carga da negativa é pequena. Então a carga da negativa vai receber poucas linhas. Quanto maior a carga, mais linhas você vai receber ou mais linhas você vai mandar. A noção é essa. Quanto maior a carga, maior vai ser o campo. Quando a gente fala que maior vai ser o campo, é justamente isso, certo? A quantidade de linhas de força que eu vou ter vai ser maior ou menor. Existem várias maneiras da gente ter campos elétricos. É claro que o mais simples é quando a gente tem um campo uniforme. Então a palavra uniforme não é estranha pra gente, né? A gente conhece desde do primeiro ano. E basicamente um campo elétrico uniforme é o seguinte: como o campo é aquela região em que a força atua, então o campo uniforme eu vou num ponto dessa região e eu encontro um campo. Vamos dizer um campo de 10 e uma força de 20. Quando eu for para outro ponto dessa minha região, eu vou encontrar a mesma força de 20 e o mesmo campo de 10. Independente do ponto em que eu selecionar dentro do campo, a força vai ser a mesma que esse campo está gerando e o vetor campo vai ser o mesmo. Então é claro que é uma situação extremamente específica. Na vida real não é assim. Assim, para dar um exemplo, assim como em gravitação, eu falei, olha, o Sol ele gera um campo gravitacional, a Terra gera um campo gravitacional. Mas quando a Terra está ao redor do Sol, é claro que existe um choque entre os campos que eles se combinam. Então, em determinados pontos, a atração vai ser mais forte, em determinados pontos, a atração vai ser mais fraca. Um outro exemplo disso é justamente da Lua, da Terra e das marés. Olha, quando a Lua está num certo ângulo em relação à Terra, e o Sol está em um certo ângulo em relação à Terra, esses campos eles se combinam de tal forma que pontos da Terra vão ter mais força de atração da Lua, então vai gerar maré alta, e outros vão ter pontos menores, vai gerar maré baixa. Então a natureza ela se comporta assim. A natureza são vários campos infinitos combinando, e nenhum ponto, basicamente, ou pouquíssimos pontos da natureza, você pode comparar e dizer, não, aqui tem a mesma força que aqui. Então, um campo uniforme seria uma situação ideal, uma situação perfeitinha, onde qualquer ponto que você selecionar no espaço, você vai ter a mesma força distribuída uniformemente, certo? Em qualquer ponto, você vai encontrar a mesma força. E como é que a gente faz, então, para produzir isso? Se eu estou dizendo para vocês que na vida real, em gravitação pelo menos, você tem tantos campos se chocando e etc., como é que eu faço para ter um campo elétrico, nesse caso, onde qualquer lugar que eu pegue, eu tenha a mesma força, eu tenho uma força uniforme. Então, eles são produzidos por algumas placas planas, eletrizadas. Então, aqui tem um desenho de umas 3 placas, para a gente poder ter uma visão.
ok? E aí eu vou só denotar algumas. Nesse desenho aqui do meu eu tenho uma carga positiva. Carga positiva gera linhas de força divergentes, ou seja, sai de dentro para fora. O que acontece? Como essa placa é plana, você vê que o topo da placa, lá em cima, você vai ter uma linha de força curva, que é o que a gente esperaria. E lá embaixo também. Mas nessa região central da placa, onde tem 4 linhas de força, você está vendo que o campo está saindo, as linhas de força elas estão saindo paralelas. Então, a gente vai produzir um campo elétrico uniforme sempre que eu tiver linhas de força paralelas em relação a si. Para isso, a gente precisaria de um corpo extenso, por isso que a gente utiliza placas, certo? Quando a gente tem um corpo muito extenso, esse campo elétrico ele vai sair, essas linhas de força elas vão sair paralelas, certo? No caso da positiva, divergentes, e na negativa a gente já viu que convergentes, ou seja, vem de fora para dentro. Como eu havia falado, um campo elétrico uniforme em qualquer ponto dessa região tem o mesmo valor, direção e sentido, não varia com o quadrado da distância e uma carga está sujeita às forças de mesmo modo. Porque, como essas linhas de força são paralelas, o que a gente está vendo aqui é isso, né? Linhas de força paralelas, e dependendo de onde você estiver e da distância que você tiver, a gente não está mais falando de quadrado da distância, porque simplesmente a gente não está trabalhando mais com curvas, a gente agora está trabalhando com retas. E essas linhas retas, elas vão gerar forças de mesmo módulo. A aplicação disso para a gente, principalmente em questões vestibulares, ela é, entre aspas, um pouco limitada. É uma situação ideal, uma situação perfeita, ok? Mas é uma situação interessante de mencionar. Uma outra propriedade que a gente pode falar é que o campo ele vai ser mais intenso, ou seja, ele vai ser mais forte, onde as linhas são mais próximas. Isso daí foi uma propriedade que eu já tinha citado, a propriedade da densidade, ou seja, quando as linhas são mais densas, eu tenho um campo mais forte, mas eu trouxe aqui só para a gente fazer uma lembrança de indução, né? A gente tem um bastão de vidro, a gente tem a lã, o bastão está positivo, está atraindo os elétrons dessa lã. E a gente vê o vetor campo elétrico, ok? Qual é a minha grande situação aqui? Qual é a minha grande sacada aqui? Por que não está tendo atração? Por que quando eu tenho um objeto positivo e um objeto neutro, eu não consigo fazer que tenha atração? Simplesmente porque o objeto neutro ele não recebe e nem manda linhas de força. Esse objeto neutro ele nem recebe nem manda linhas de força, porque para cada linha de força que ele receber, você tem uma carga oposta que vai anular isso. Então é uma situação onde essa lã aqui, que tem carga zero, ela não está recebendo nenhuma linha de força e nem está conseguindo enviar nenhuma linha de força. Por causa disso, ela não sofre atração. O objeto em si, ela não consegue que tenha uma atração. Ok? E aí a gente pode falar, quando a gente tem um condutor extenso, ou seja, um condutor grande, agora a gente para de falar de conceito de carga pontiforme e já entra mais agora nesse conceito de a gente ter uma placa extensa, não é? Que a gente vai estar trabalhando com alguns conceitos novos e interessantes. O mais interessante é de densidade superficial. Como o nome já sugere, densidade, a gente está acostumado a ver densidade como massa sobre volume. Quando a gente fala de densidade superficial, é alguma coisa sobre a área, que a superfície é a área, ok? O que vai ser essa coisa? É a carga. Então imagina só que vocês têm uma placa e você coloca um fio nessa placa e está gerando eletricidade ali. O que acontece? Esse objeto ele está eletrizado, tá? As cargas elas estão uniformes? Não sei. Pode ser que alguns pontos da placa tenham mais carga e alguns pontos da placa tenham menos carga. Não faço a mínima ideia. Mas eu consigo, com o conceito de densidade, ter uma noção de quantas cargas tem ali a cada metro quadrado, a cada centímetro quadrado.
Basicamente é isso. Então, a minha equação de densidade é carga sobre área. E o símbolo de densidade que a gente usa é esse sigmazinho aí, bem pequenininho. Ok? Como essas cargas se repelem, se distribuem e alcançam um equilíbrio eletrostático. Então, nessa situação que eu estou trazendo aí, é um objeto que ele só tem prótons, por exemplo. Como só tem prótons, cada um desses prótons está se repelindo, de forma que eles vão ficar à mesma distância, ou seja, a gente está tendo uma placa uniforme. Ok? O campo elétrico interno não existe, e o externo é diretamente proporcional à densidade. É uma propriedade que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, certo? Não se preocupe quanto a isso. Mas basicamente, aqui traz pra gente aquela lembrança um pouquinho fina de blindagem eletrostática que eu tinha dito antes. Qual é a lembrança de blindagem que isso aqui traz? Se lembra que na primeira aula desse assunto eu disse, olha, as cargas de um determinado corpo sempre estão na superfície, ok? Se eu tenho uma alta densidade, ou seja, se eu tenho muita carga na superfície de um corpo, isso significa que esse corpo ele é mais propenso a ter um campo forte, ou seja, maior a densidade, maior o campo, e há de ter uma força, uma interação elétrica mais forte também. Então ele tem uma situação que ele pode atrair muitos elétrons, repelir muitos elétrons e assim por diante. Então isso traz para a gente alguns questionamentos. A gente sabe trabalhar com cargas pontiformes porque elas não oferecem um desafio tão grande para a gente. Mas quando a gente vai falar de cargas de corpos condutores extensos, a gente viu que a gente tem algumas situações. Dependendo do corpo, eu posso ter um campo uniforme, se esse corpo for extenso. Eu posso ter um corpo que tem uma densidade alta ou uma densidade baixa. E isso daí pra gente é interessante porque o mundo real da gente é assim. A gente tem um campo elétrico, né, na gente, e a gente tem uma certa altura. Então, é claro que o campo elétrico que está no seu pé, a força elétrica que você tem no seu pé e assim por diante, não é a mesma que você tem na sua cabeça. Trabalhar com objetos que não são pontiformes são extremamente chatinho, porque você tem que levar em consideração todas as dimensões. Ok? Então, na maioria das questões, a gente não tem nem que se preocupar com isso, porque se a gente tivesse, a gente estaria trabalhando aqui com objetos tridimensionais, então a gente estaria tendo que rever pirâmide, prisma e por aí por diante. Não é uma preocupação que a gente precisa ter. Agora, uma esfera, ela é um componente bem interessante, porque uma esfera, ela se comporta como uma carga pontiforme. Eu posso ter uma esfera muito grande e ainda assim, de uma certa maneira, entre aspas, desprezar essas dimensões e trabalhar com ela como se ela fosse uma carga pontiforme. Ok? Então, pela simetria da esfera, a gente vai conseguir ver todas aquelas propriedades que a gente falou antes. A gente tem a carga distribuída na superfície, e como a carga está distribuída na superfície, o que acontece? A parte interna dessa esfera não vai ter nenhuma carga, está tudo por fora. A gente poderia tirar a densidade superficial dessa esfera, claro que a gente poderia, se a gente lembrar da fórmula da área de uma esfera. Não vai ser muito interessante para a gente. Aqui a gente só precisa lembrar. A carga está distribuída do lado de fora da esfera e não tem carga dentro. Ok? Para a esfera, a minha equação de campo é a mesma que para a minha carga pontiforme. K vezes Qzão sobre a distância ao quadrado. E aquela relação que a gente tem, aquele gráfico de campo e distância, é o mesmo. Então uma esfera, ela se comporta como se fosse um objeto pontiforme. Isso é uma coisa que só uma esfera consegue fazer. E aí vamos imaginar que a gente tivesse um objeto não esférico, só para a gente ter uma noção. Quando a gente está com um objeto que não é uma esfera, a gente vê que essas linhas elas ficam distorcidas, porque o corpo desse objeto ele está todo distorcido. Então essas linhas vai ter uma área de maior densidade numa ponta, uma área de menor densidade na outra. Isso daí, é claro, causa para a gente problemas na hora de fazer algumas questões.
não é? Mas como eu disse, é uma coisa que a gente não tem que se preocupar tanto, embora é bem interessante a gente saber essa diferença. Quando a gente trabalha com objeto esférico, com objeto pontiforme, tudo é bonitinho, tudo é uniforme. Quando a gente trabalha com um objeto um pouquinho mais feioso assim, a gente vê que tem diferença na densidade, então vai ter diferença no campo. E se tem diferença no campo, tem diferença na força. Então, colocar um objeto numa ponta e em outra vai fazer diferença. No mundo real é assim que funcionam as coisas. É bom a gente ter essa imagem, essa visão um pouquinho fora da caixa. Então, a terceira propriedade que a gente vai falar é: no interior de um condutor em equilíbrio, o campo vai ser nulo. É uma coisa que parece um pouco óbvia, mas é muito importante ressaltar por causa de um experimento de um cara chamado Faraday. O que foi que Faraday fez? A gente já conhece, e eu vou tocar nesse ponto de novo, da blindagem eletrostática. O que é a blindagem eletrostática? Eu falei na primeira aula, mas agora a gente vai falar mais contextualizado. Se você está dentro de um carro e um raio cai no seu carro, você não é afetado. Por quê? Porque as cargas elas se localizam sempre na superfície. As cargas nunca estão no interior. Se você está dentro do carro, você não tem nada para ter medo, porque não tem carga no interior do carro que vai atrair esse raio. Ok? Então, o experimento de Faraday, ele é justamente esse. O que foi que Faraday fez? Ele entrou dentro de uma gaiola, certo? Só para a gente ter essa noção. Ele entrou dentro de uma gaiola. Essa gaiola, ela é composta de metal, ok? E aí o que aconteceu com ele? Ele colocou essa ideia da blindagem à prova. Ele colocou um campo circulando nessa gaiola, ok? O que ele esperava que acontecesse? Ele esperava justamente comprovar essa ideia da blindagem. Ele esperava justamente comprovar essa ideia de que não tem nenhum problema de você estar no interior dessa gaiola, ok? É claro, deu certo, porque se não tivesse dado certo, provavelmente ele teria morrido, ele e o assistente dele, né? E eles levaram um eletroscópio de folhas, que a gente também já conhece, para o interior, para ver se existia alguma carga ali dentro na hora que ele está passando esse campo, essa corrente elétrica ali. Não existia nenhuma carga. Então ele conseguiu concluir essa propriedade como verdadeira. No interior de um objeto, você sempre vai ter campo nulo. Não existe campo no interior de um objeto, ok? Então dentro do seu carro, você está protegido de um raio por causa do efeito da blindagem eletrostática. E a última propriedade que a gente precisa falar para encerrar nossa aula é a de distribuição de cargas elétricas quando você tem um condutor que está em equilíbrio. Então a gente já sabe que essas cargas estão na superfície, a gente já sabe que no interior não existe campo, o campo do interior é nulo, mas aí a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. Quando você tem um condutor e esse condutor ele tem um certo volume, ele tem uma certa dimensão, ele não é mais pontiforme, você vai descobrir que o campo que passa por ele, as linhas de campo, vão ser sempre perpendicular ao ponto ou à superfície que ele está. Não vão ser tangentes, vão ser perpendiculares, certo? Essa é a última propriedade que é interessante da gente falar por enquanto. Então, essa foi a minha aula de campo elétrico. Muitos conceitos para a gente pegar. Alguns parecem um pouco complicados, mas não são. Vocês veem que a gente sempre cai nas mesmas regrinhas, basicamente, não é? Então, se eu entendo o que são as linhas, se eu entendo como as linhas funcionam, eu entendo como equacionar, e mais importante, eu me lembro que o meu campo elétrico é um vetor e me lembro de fazer operações vetoriais, esse assunto é um assunto extremamente tranquilo, ok? Então, fique com Deus e é isso aí.